Senhor presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores. Primeiro registro é a discussão que tivemos hoje por ocasião da sessão temática que discutiu questões muito importantes do Pacto Federativo, especialmente as questões atinentes à reforma do ICMS e aí, sobretudo, a questão da redefinição das alíquotas interestaduais e ainda a renegociação das dívidas estaduais. Nós que acompanhamos essa sessão temática, registramos que foi algo útil para que se possa buscar um fechamento desse acordo que é tão importante para o país. Como alguns companheiros aqui do Senado puderam, nessa sessão de hoje, destacar, o Brasil precisa urgentemente melhorar o nosso ambiente na área da tributação. E não há dúvida nenhuma que o mais importante e o ambiente que vem produzindo maiores distorções na área da tributação no Brasil é o ICMS. O ICMS, que é o maior imposto, o imposto que tem maior peso arrecadatório no país, e é, evidentemente, o imposto de competência dos estados. Daí a sua importância, e daí também deriva a dificuldade de avançarmos na construção de um entendimento e de uma posição minimamente convergente, porque reconhecemos que há na Federação Brasileira assimetrias, desníveis que ainda, de alguma maneira, concorrem para uma posição que frequentemente opõe estados de um lado que são produtores, estados de menor nível de desenvolvimento que são predominantemente consumidores, estados que são exportadores líquidos, estados que são importadores, e tudo isso, portanto, concorrendo para que pudéssemos, ao longo do tempo e também no exercício da autonomia dos estados, terminarmos por produzir um ambiente muito, eu diria que caótico e disfuncional na área do ICMS. 27 legislações com base de cálculo distintas e, mais do que isso, ao final, alimentando uma guerra fiscal que revela agora todo o seu caráter deletério, porque os estados da federação estão hoje num jogo de soma negativa. Se no início desse processo alguns estados menos desenvolvidos puderam obter ganhos significativos, sobretudo aqueles que precisavam formar uma base, ainda que incipiente, uma base industrial, para mudar o perfil das suas economias, o fato é que, pouco a pouco, essa guerra se transformou num verdadeiro leilão de renúncia do ICMS, e até estados mais desenvolvidos, senador Suplicy, entraram nessa guerra, daí esse jogo de soma negativa. Portanto, se é verdade que os instrumentos dessa tal guerra fiscal propiciaram uma certa desconcentração industrial no Brasil, isso é verdade, mas, por outro lado, esse modelo está exaurido, esse modelo não é sustentável, sobretudo quando consideramos que um estudo recentemente divulgado aponta que alguns estados da federação chegam a comprometer mais de 50% da sua receita corrente líquida com renúncias fiscais vinculadas a essa área do ICMS. E há ainda um estudo que foi também divulgado há pouco tempo, que revela que para cada R$100 que os estados investem, os entes estaduais, nós temos um valor equivalente a 216 correspondente a renúncias fiscais.
Isso, se tomarmos o ano passado, por exemplo, nós estamos falando de mais de 50 bilhões de reais de renúncias na área do ICMS, quando o conjunto dos estados investiu com recursos próprios pouco mais de 23 bilhões de reais. Portanto, esse modelo está esgotado e o Senado da República não pode se destituir do seu papel, insubstituível papel, de poder contribuir para que possamos, ao final, produzir um acordo que possibilite, de um lado, a convalidação dos incentivos que foram concedidos, de forma até inconstitucional, mas, evidentemente, as empresas que, ao final, puderam fruir esses incentivos, elas, de alguma maneira, obtiveram esses benefícios através de legislações estaduais, ainda que sem amparo do CONFAS. Portanto, essas empresas, algumas empresas que vieram para o país, não podem ficar agora diante de uma situação em que, de repente, esses incentivos se transformam num grande passivo tributário, o que evidentemente contribui para macular até a imagem do país. Portanto, precisamos convalidar os incentivos, mas essa convalidação tem que estar ligada à redefinição das alíquotas interestaduais, sem o que nós estaremos fornecendo, por assim dizer, um novo combustível para que essa guerra fiscal se prolongue. Portanto, essas questões precisam ser fechadas nos próximos dias. E eu tenho certeza que o governo federal, o Congresso Nacional e os governos estaduais têm a responsabilidade de construir esse entendimento. Nós esperamos que o Senado possa dar uma contribuição efetiva a esse processo. Feito esse registro, senhor presidente, eu quero me ater agora ao tema do pronunciamento que trouxe nessa tarde e que me parece oportuno, mas diz respeito ao lançamento de um programa que se chama Educação para o Mundo do Trabalho. É com muita alegria que quero registrar um evento de singular importância para a educação e para o desenvolvimento do Brasil. Na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, na sede da Confederação Nacional da Indústria, terá lugar o evento de consolidação nacional do programa Educação para o Mundo do Trabalho, uma iniciativa do Sistema Indústria, CNI, SESI, SENAI, Federação de Indústria de todos os estados e do Distrito Federal. Em poucas palavras, o programa pretende construir, por meio de parcerias entre empresários industriais e de outros setores, todos os segmentos relevantes da sociedade civil, meios de comunicação e poderes públicos nas 3 esferas e nos 3 níveis federados. Uma agenda de trabalho com foco em ações capazes de gerar resultados de curto prazo, 24 meses no máximo, para a melhoria do perfil educacional da juventude do nosso país. A iniciativa da indústria não poderia ser mais oportuna e relevante. Segundo a mais recente edição do relatório sobre a competitividade global, publicado pelo Fórum Econômico Mundial e cobrindo 144 países, o Brasil ainda ocupa uma posição muito modesta nesse ranking, não obstante termos passado da 64ª para a 48ª classificação nos últimos anos. Pois bem, o calcanhar de Aquiles da nossa competitividade reside na baixa qualidade da educação básica. Somos inferiores a 125 outras nações em relação ao ensino fundamental e a outras 115 na qualidade do ensino médio, profissionalizante ou não. Conforme dados divulgados em agosto deste ano, relativamente à variação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, o Brasil, nos últimos 20 anos, avançou do patamar muito baixo, ou seja, 0,493, em 1991,
para alto, o equivalente a 0,727, no indicador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Porém, é justo, no subíndice de educação, que o país apresenta a pior pontuação, 0,637, ao passo que os subíndices de renda e de longevidade chegaram a patamares mais elevados. Esses resultados têm sido consistentemente corroborados por sondagens da própria CNI, as quais revelam que a falta de trabalhadores qualificados afeta mais de 2/3 das empresas brasileiras, sobretudo na área de produção, operadores e técnicos. Para a grande maioria de empresários e executivos industriais entrevistados, o problema já supera em gravidade os obstáculos relativos ao chamado custo Brasil, em outras dimensões, como carga tributária, encargos trabalhistas, burocracia, custos logísticos e de financiamento. Por isso mesmo, a produtividade industrial brasileira praticamente não cresce há mais de 10 anos. E a contribuição relativa do setor à formação do produto interno bruto segue em queda livre diante da concorrência dos manufaturados estrangeiros. Só para comparar, nossa produtividade mal chega à produtividade do fator trabalho, mal chega à metade da coreana, e é 5 vezes menor do que a dos Estados Unidos. A verdade é que as escolas brasileiras não formam o jovem para o mercado de trabalho. Ponto de vista unânime do grupo de educadores que assessora esse programa, formado por autoridades de renome como o economista e executivo do Sistema Pitágoras, Cláudio de Moura Castro, o sociólogo da USP, José Pastore, o presidente do movimento Todos pela Educação, Mozar Ramos, e o antropólogo da PUC do Rio, Roberto da Mata. Ao contrário, o sistema educacional prepara os estudantes como se todos fossem para a universidade, ainda que apenas 19 deles o façam. A maioria para de estudar sem nenhuma qualificação que lhes permita ingressar no mercado de trabalho. Muito embora a indústria, por meio do Senai e do SESI, continue a fazer grandes investimentos em educação e formação profissional, a verdade é que esse cenário se perpetuará na ausência de medidas corajosas e, em especial, inovadoras, para adaptar o Brasil ao ritmo vertiginoso das mudanças tecnológicas, socioeconômicas e demográficas que caracterizam a economia do conhecimento e a sociedade da informação. Como aponta o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, a indústria brasileira só vai avançar mediante um significativo salto de qualidade da educação escolar básica, principalmente em quesitos centrais como domínio da língua portuguesa, de ciências e de matemática. Senhor presidente, Educação para o Mundo do Trabalho focaliza 3 grandes segmentos de uma população total de 16,4 milhões de brasileiras e brasileiros, assim subdividida. 8,7 milhões de jovens entre 18 e 24 anos de idade que cursam o ensino médio. 2,7 milhões de jovens na mesma faixa etária que não estudam nem trabalham, integrantes da chamada geração neném. E 5,6 milhões de industriários, dos quais 80 mil são analfabetos, 1,8 milhão têm ensino fundamental incompleto e 1,1 milhão têm ensino médio incompleto. Bem sabemos que os impactos de uma ampla reforma educacional se fazem sentir plenamente
no conjunto da sociedade ao longo de uma geração, ou seja, de 15 a 20 anos. Contudo, nem a indústria, nem o Brasil podem esperar tanto tempo sem resultados concretos. Daí a escolha de ciclos de 1 a 2 anos para produzir os primeiros efeitos positivos na melhoria do desempenho dos jovens em português e matemática, requisitos indispensáveis para que eles adquiram conhecimentos, habilidades e competências a fim de se desenvolverem como cidadãos e agentes produtivos. Daí também a urgente necessidade de ampliar os compromissos da sociedade com a qualidade da educação, a valorização dos professores e a articulação entre empresas e escolas. Entre agosto e setembro últimos, com o apoio das 27 federações de indústria, foi realizado um ciclo de encontros estaduais preparatórios para o evento do próximo dia 30, com a finalidade de sensibilizar e mobilizar empreendedores, educadores, pais, autoridades, estudantes e organizações não governamentais para aderirem à iniciativa e colher propostas para o projeto nacional. Daí surgiu uma rica variedade de sugestões, sintonizadas com as particularidades econômicas e sociais de cada região, em benefício dos 3 segmentos que acabo de enumerar. Muitas das soluções propostas, a despeito do mínimo impacto orçamentário, sem dúvida alguma, podem fazer uma grande diferença. A exemplo de um pacto pelo dever de casa, envolvendo pais, alunos, professores e gestores educacionais, com ampla cobertura da mídia. Afinal, muitos anos ainda se passarão antes que todas as escolas públicas do país tenham condições de proporcionar ensino em tempo integral aos seus alunos. Porém, isso pode ser parcialmente compensado por um firme compromisso desses atores com uma prática regular de passar, fazer, supervisionar e corrigir as tarefas para casa, prolongando assim o tempo utilizado na apreensão e fixação dos conteúdos. E tudo isso sem gastar mais recursos, além de papel, lápis ou caneta. A sistematização... Monteiro, me permita, só para complementar os estudantes, senador Monteiro, futuro governador de Pernambuco, falando na tribuna, numa homenagem aos estudantes do Colégio Estadual Antezina Santana, Anápolis, Goiás. Sejam bem-vindos. Estão ouvindo um dos melhores senadores aqui do Congresso. Muito bem, me associo também a esses cumprimentos da mesa, saudando todos os alunos que aqui nos visitam. A sistematização de todas essas propostas e o lançamento de um prêmio anual destinado a distinguir as melhores ações no âmbito do programa Educação para o Mundo do Trabalho em todo o país serão as tônicas do evento da próxima semana. Desde já, tenho a honra de convidar a todos os ilustres colegas, senhoras e senhores senadores, para que prestigiem o surgimento de um novo e decisivo marco na trajetória da sociedade brasileira rumo a um futuro mais ilustrado, mais próspero e mais justo para milhões de jovens com os quais temos um compromisso histórico. Senhor presidente, na pessoa do meu amigo e sucessor na presidência daquela entidade, Robson Braga de Andrade, saúdo o Sistema Indústria por esse grandioso e marcante empreendimento. Era o que tinha a comunicar, agradecendo mais uma vez a compreensão e a tolerância da mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o senador Armando Monteiro, PTB de Pernambuco, que aqui eu não sei que deverá ser governador de Pernambuco, mas claro que depende dele. Eu só fiz aqui um elogio ao trabalho de Vossa Excelência.